Dando sequência à nossa aula de projeto de vigas prismáticas, vamos falar agora sobre a metodologia de tensão admissível. Bom, projeto de viga prismática, tá? Nós temos aí basicamente duas metodologias para se fazer um dimensionamento de uma estrutura, tá? Nós temos a metodologia pela tensão admissível e pelo coeficiente de carga e resistência. Qual que é a característica entre um tipo de metodologia e outra? Na primeira metodologia, ela é considerada mais simples e a tensão de trabalho não pode ser maior do que as tensões que atuam em cima da estrutura. No caso da segunda metodologia, ela é uma metodologia mais complexa, porém ela acaba sendo mais confiável nos resultados que a gente obtém do que pela tensão admissível, tá? Ela faz uma análise das tensões ocorrentes no corpo, tá? Essa é a característica desse tipo de metodologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a metodologia da tensão admissível, ok? Bom, o procedimento de análise da metodologia de tensão admissível envolve, primeira coisa, determinar uma tensão admissível, que é a tensão máxima, aonde eu posso chegar para poder fazer o dimensionamento da minha estrutura, que chegue nessa tensão de trabalho, que não ultrapasse esse ponto. Nós temos que fazer uma determinação da força cortante máxima e momento fletor máximo, que é o que a gente tem visto ao longo de todo o nosso curso de resistência de materiais. Nós temos que fazer uma determinação do W mínimo. Do W mínimo a gente consegue calcular a área de seção. E com uma análise de resistência ao cisalhamento a gente consegue validar essa área de seção ou não. Bom, então vamos falar. A primeira coisa aí que é como determinar a tensão admissível de trabalho. A tensão admissível de trabalho, ela fica em função do quê? Da tabela de propriedade de material. Em cima dessa tabela de propriedade, a gente consegue obter as tensões máximas, as tensões de resistência limite do nosso objeto. Tá? Nós temos que saber quais são a especificação do projeto, tá? Para que vai servir o projeto, quais são as condições em que esse projeto vai estar inserido. Por exemplo, você vai fazer uma viga que é para passarela de pessoas. É um tipo de especificação, um tipo de conduta. Eu vou fazer, então, uma viga que ela vai ser a laje de uma estrutura, de uma caixa d'água que está a céu aberto, ela está externa, tá? Não está em contato com o solo. Então, uma outra especificação. Se essa tiver em contato com o solo, é outra especificação. E assim por diante. Tá? E principalmente também do coeficiente de segurança que a gente quer para o nosso projeto. De certa maneira, a tensão admissível é calculada por essa equação. Tensão última, tensão limite, aí nós temos duas que nós podemos trabalhar, ou é tensão de escoamento, ou é tensão limite de resistência à tração, tá? Dividido pelo coeficiente de segurança do projeto. Veja que quanto maior for o coeficiente de segurança, menor vai ser a minha tensão admissível. Tá? Então, põe aqui 100, por exemplo, se meu N fosse 2, ele ia ser 50 a minha tensão admissível. Se eu aumentar o meu grau de segurança, coloco 4, por exemplo, então 100 dividido por 4 cai para 25 a minha tensão admissível. Enquanto mais segurança eu precisar, menor vai ser a minha tensão admissível que eu posso usar para fazer o coeficiente de segurança, ou para calcular, fazer o dimensionamento da minha estrutura. Tá? Bom, de certa maneira aqui, só para vocês verem como que funciona, se vocês forem lá no final do livro de vocês, nós temos aqui uma tabela que mostra, de acordo com o tipo de material, qual é as suas características mecânicas, né? As suas propriedades mecânicas. Então, nós temos aqui ó, as tensões últimas de resistência à tração, tá? Para os diversos tipos de materiais, ou a gente pode trabalhar com as tensões de escoamento, tá? Para poder calcular a nossa tensão admissível.
Bom, a outra coisa que a gente precisa determinar na nossa tensão admissível é qual é o fator de segurança. Tá? Como que a gente vai determinar isso? Bom, se for para o material dúctil, a gente tem três fatores a se analisar. O F1, F2 e F3. Vamos comentar daqui a pouco. Mas ele é o fator máximo entre eles. Tá? Então, pega o próprio fator máximo entre eles e coloca como fator de segurança. Se for um material frágil, eu tenho que duplicar esse valor desse fator para entrar aqui como fator de segurança. E o que é o F1, F2 e F3? No caso aqui, nós temos uma tabela que mostra esses fatores. O F1, eles são dados disponíveis a partir de testes. Então, se o material utilizado foi testado, se os dados representam o material disponível, ou ali no último caso, dados insuficientes. Então, veja que quanto mais qualidade de dados eu tenho, menor esse fator N, esse fator F1, desculpa, que a gente vai ter. Quanto menos testes eu tenho, menor caracterização, mais eu tenho que aumentar o meu fator F1 para poder garantir uma segurança. O fator F2 são as condições ambientais conhecidas. Tá? Você tem uma situação em que o trabalho que você tem é igual ao ambiente de laboratório, por exemplo, uma temperatura ambiente, tá? O ambiente é extremamente desafiador, então veja que de acordo com a condição ambiental, eu posso variar a minha condição do fator F2. E o F3, que são os modelos analíticos para forças e tensões. Então, modelos foram testados em experimentos. Tá? Você tem um teste em experimento desse projeto que você está fazendo. Modelos aproximados. Modelos são aproximações grosseiras. Então, de acordo com essas condições, você vai ter um fator aqui que você vai analisar. Então, por exemplo, se você trabalha ali com o dado representativo do teste, coeficiente 2, vamos dizer que o coeficiente aqui deu 2 também, só que esse deu 3, eu vou fazer a comparação entre esses fatores. Para o duct eu vou pegar o valor máximo entre eles, no frágil eu vou pegar o valor máximo e multiplicar por 2. Módulo mínimo de resistência à flexão, o nosso W mínimo. Tá? Qual que é a função desse módulo? A função dele é determinar o valor mínimo de volume material que um corpo seja capaz de suportar o esforço fletor aplicado na viga. De certa maneira, para a gente poder saber o quanto que a viga vai aguentar de acordo com as suas dimensões, vai depender do quanto que ele tem de material, que é o volume. E nisso daí já vai entrar o nosso módulo de resistência à fricção. Tá? Ele é dado por essa relação aí, entre o momento máximo que a gente tem na estrutura, dividido pela tensão admissível. Bom, já sabendo do volume que eu tenho que ter do corpo, eu preciso determinar a área de seção, tá bom? Lembrando que, toda vez que a gente vai fazer um projeto, o comprimento ele já é praticamente determinado pelas condições externas. Vamos pensar o seguinte, você está fazendo uma casa, e um dos cômodos, você quer que tenha 3,5 metros de largura do seu cômodo. Ou seja, o comprimento da sua viga já é 3,5 metros. Então, com os dados de módulo volumétrico, de módulo de resistência à flexão, eu consigo determinar a área de seção se eu já tenho o comprimento dele, tá bom? De certa maneira, para determinar a área de seção, nós temos que fazer um módulo de resistência à flexão maior ou igual ao seu módulo mínimo, tá bom? Bom, para a gente poder fazer esse cálculo, essa determinação, nós temos duas formas. Isso vai depender do formato da área de seção. Se ele for regular, tá? O que é regular? É quando você tem uma área de seção conhecida, como se fosse uma área de seção quadrada, retangular ou circular. São as principais que a gente trabalha, tá? Existe área de seção circular para viga? Sim, projetos mecânicos podem adotar um eixo, né, que é uma viga rotacionada, tá, para poder fazer esse tipo de condição, tá, de suporte de cargas. Mas eu também posso ter formatos padronizados. Tá? E quando todo mundo passa lá, vê algum prédio sendo levantado com vigas metálicas, tem aquelas vigas que é viga I, duplo T e assim por diante. São vigas que a própria indústria produz
E cabe a você, como projetista, colocar uma viga que se adeque ao seu projeto. Bom, de certa maneira, para determinar a área de seção, se for para a área de seção regular, nós temos que calcular essa área de seção. Se for padronizado, ele já vem tabelado, tá? Em cima desses dados, a gente consegue determinar esses parâmetros de área de seção. Bom, só para a gente poder lembrar, tá? Vamos pegar aqui como que funciona o W mínimo, tá? Para área de seção regular. Vamos pegar aqui uma viga que tem área de seção retangular, tá? O módulo dele é dado por BH ao quadrado sobre 6. O módulo mínimo, nesse caso, para seções regulares, ele é o quê? Ele é uma relação do momento de inércia pela altura da linha neutra. Tá? Então, por exemplo, se eu pego um elemento de área de seção retangular como esse, que é BH ao cubo sobre 12, e eu sei que a altura da linha neutra está nesse ponto aqui, que é o G, que é H sobre 2, fazendo a relação entre eles, para uma peça retangular, eu tenho esse módulo mínimo. E de acordo com os valores de B ou H, que às vezes pode já ser conhecido esses valores, tá? Então, por exemplo, você está lá no projeto, fala, olha, eu tenho que ter uma área de seção de viga que a base dele tem que ser metade do valor da altura, por exemplo. Então, você consegue estabelecer aqui, substituindo B ou H, calcular um dos elementos e depois você calcula o seguinte. Às vezes, você também já tem um valor conhecido, tá? Fala, olha, a minha viga tem que ser, por exemplo, da largura do tijolo. Então, se eu já tenho o tijolo que já tem aquela determinada largura, eu só preciso determinar o quê? A altura dele, para que seja obtido o volume que a gente está trabalhando, tá? Então, isso, para obter o elemento círculo, o elemento regular, você vai ter que ter ou uma relação entre base e altura, ou alguns valores já são pré-determinados. Bom, agora partindo para as vigas padronizadas, tá? Nós podemos pegar através de tabelas. Geralmente, cada empresa já determina a sua tabela, manda para o projetista, né, para você engenheiro. Mas quem tiver um pouquinho de curiosidade pode ir lá no apêndice C do seu livro de resistência de materiais, que ele tem uma página só falando dos formatos, das propriedades de área de seção. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma viga tipo I, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a área de seção, e essa área de seção tem que fazer uma relação com o seu momento de inércia. Ou, desculpa, momento de inércia não. O seu módulo de resistência mínimo, que é dado aqui para o eixo XX, para onde você aplica, se você estiver aplicando uma carga, nesse sentido aqui da viga, o seu eixo de flexão é o eixo X. Se a sua força for nesse sentido aqui, eu estou aplicando força nesse sentido, então a minha flexão ocorre no eixo YY, tá? Então está aqui no eixo YY, qual é o seu módulo de resistência à flexão. Então, de acordo com o módulo de resistência à flexão que eu tenho, eu vou pegar aqui o valor padronizado e determinar a minha viga industrial, né, para poder atender ao meu projeto. O próximo passo agora é trabalhar com análise de resistência de tensão ao cisalhamento, tá bom? Bom, no passo anterior, a gente viu que a gente trabalhou com o W mínimo para poder obter a relação da área de seção, tá bom? Bom, de certa maneira, a gente pode obter pelo W mínimo, ou em algumas situações a gente utilizar a tensão admissível para calcular a área de seção, tá bom? Bom, como que isso funciona? Eu pego, a primeira coisa aqui, eu vou pegar meus diagramas de momento fletor e força cortante. Para saber se, por exemplo, no passo 1 eu calculei a área mínima, o W mínimo, módulo de resistência à flexão mínimo, e eu tenho o nosso A, eu tenho que calcular qual vai ser a tensão nesse corpo, se não vai passar da tensão admissível. De certa maneira, não vai passar, tá bom?
Então, nós temos aqui que a tensão é o momento máximo, a altura da linha neutra em momento de inércia, tá bom? Com esses dados aqui, se eu jogar aqui minha tensão admissível, eu posso calcular a minha área. Com esse valor de área, eu vou fazer a convalidação se essa área consegue suportar as resistências cisalhantes, tá bom? Bom, então eu vou usar essa relação aqui e calcular a tensão cisalhante atuante de acordo com essa área. Pego a força cortante máxima, V máximo, calculo pela área e obtenho esse valor. Bom, a tendência para validar essa área é que a tensão atuante cisalhante seja menor ou igual que a tensão admissível. Se chegou nessa situação, então tá ótimo. Então tudo bem. Então a minha área que eu coloquei ali inicial, ela está validada. Porém, e se eu tiver uma situação em que a tensão atuante é maior que a tensão admissível, né? Então nesse caso, nós temos que fazer o quê? Essa relação, em que agora eu vou modificar a minha área de atuação. Ela vai ter que aumentar para suportar essa área, essa tensão cisalhante, não é? Então, o que acontece? Eu vou atuar aqui com a tensão admissível, sabendo que a tensão admissível ela é menor do que a tensão cisalhante atuante para essa área aqui, tá? Então, quando eu pego aqui o V máximo pela tensão admissível, eu vou calcular essa nova área e, de certa maneira, a minha área de cisalhante agora, calculada pela tensão de cisalhamento, vai ser maior do que a área anterior. Bom, se essa área aqui já é maior do que essa, então a minha tensão fletora normal vai ser menor, porque eu vou aumentar meu módulo de momento de inércia, tá? Porque é BH ao cubo sobre 12, por exemplo, se for uma seção retangular, tá? Então, quando eu aumento essa área, isso aqui tende a diminuir. Então, se a área aqui desse tanto já condiz com a situação do sigma x para a tensão normal, se aumentar essa área, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, depois que a gente obtém esse valor de área final, é que a gente vai se utilizar de valores de base e altura, que já possam ter sido pré-determinadas, ou uma relação entre base e altura para determinar a área de seção. Agora vem uma pergunta para vocês, né? Eu falei agora de tensão cisalhante admissível. Como que a gente vai obter esse valor dessa tensão cisalhante? Nós podemos obter de duas formas. Uma é de maneira tabelada e outra é de maneira estimada. No caso de tabelada, você vai lá na tabela, então você vê ali quais são as suas tensões cisalhantes, tá? Porém, é muito difícil você encontrar na tabela esse dado apresentado. E aí, o que eu faço? Então, eu tenho que fazer uma estimativa desse valor para adotar, tá? De certa maneira, quando a gente vai fazer a estimativa, a gente vai usar o conceito do ensaio de tração uniaxial. Espera aí, tensão uniaxial ela é no eixo. Eu estou trabalhando com tensão normal, você está falando de tensão cisalhante, que é totalmente eixo diferente. Como que uma está relacionada com a outra? Tá? Para isso, a gente vai se lançar das mãos do círculo de Mohr. Relembrando o círculo de Mohr, o que ele é? Ele é um círculo que fica no eixo Y referente à tensão cisalhante, X referente às tensões normais. Em cima disso, de um ensaio uniaxial, que eu tenho, por exemplo, um ensaio de tração, o que eu vou ter? A tração de compressão é zero e a tração normal é máxima, tá? Em cima disso daí, nós temos as tensões admissíveis máximas, tá? Bom, e nesse eixo, eu vou estar relacionado com a tensão admissível máxima. E qual é esse valor? Então, se eu pegar aqui e rebater esse valor no topo do nosso círculo e rebater ele aonde vai bater justamente na tensão normal, a gente vai verificar que a tensão admissível nada mais é do que a tensão normal dividido por 2. Tá? Então, você pode pegar aí, para estimar, a tensão admissível que você vai adotar e dividir por 2. Essa é a minha tensão cisalhante, se ela não estiver tabelada. Bom, turma, então, essa é a segunda parte da nossa aula, tá?
Na próxima a gente vai continuar com a metodologia, só que agora fazendo exemplos para a gente poder compreender como que isso funciona, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.